Olá, eu sou o professor Marcos Sorrilha, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao meu canal. Como a criação do Oscar marca um momento de transformações na história dos Estados Unidos. A jornada do Oscar começou em 1929, idealizada por Louis Bertmeyer, dono da MGM, com o intuito de celebrar a indústria cinematográfica. A cerimônia inaugural, uma modesta reunião no Hotel Roosevelt em Hollywood, não teve transmissão ao vivo e contou apenas com a presença dos vencedores de cada categoria e que já haviam sido previamente anunciados. Passando por transformações ao longo dos anos, o Oscar evoluiu de uma celebração exclusivíssima para se tornar o evento de premiação mais assistido em todo o mundo. Em 1953, com o início das transmissões televisivas, sua popularidade disparou, atraindo milhões de espectadores e uma variedade de anunciantes, o que reflete no custo dos anúncios, que atingiu o valor de 2 milhões de dólares em 2019. É verdade que nos últimos anos a audiência tem tido seus altos e baixos, mas em 2023, mais conhecido como o ano passado, o Oscar viu o seu público aumentar em 12% em relação ao ano anterior, somando um total de 18,7 milhões de telespectadores apenas nos Estados Unidos. Assim como a grande festa do cinema, o Oscar continua sendo uma data destacada no calendário americano, sinônimo de luxo, glamour, mas também marcado por muitas contradições. Contradições essas que são responsáveis até mesmo pela própria invenção do Oscar, lá em 1929. Quer conhecer mais a fundo essa história? Então já curta o vídeo, se inscreva no canal, caso não seja inscrito, caso não seja inscrita, e considere tornar-se um membro apoiador do canal. Assim você tem acesso antecipado a vídeos como esse, vídeos bacanudos como esse, e também participa de camarote nas lives semanais que acontecem por aqui. Não se esqueça também de compartilhar o vídeo com seus amigos cinéfilos, beleza? Então vamos lá, luz, câmera, ação! A década de 1920 nos Estados Unidos marca uma era de transformações e contrastes. Trata-se da época da popularização do jazz, da massificação do rádio e do aumento do uso do automóvel, simbolizando uma nova cultura de consumo e crédito. Entretanto, esse clima de prosperidade coexistia com alguns fantasmas próprios da sociedade americana, entre eles o preconceito racial e a expansão da criminalidade, simbolizada pelo surgimento dos gangsters. Conhecida como os loucos anos 20, a década trouxe avanços culturais e uma atmosfera de liberdade, impulsionados por um crescimento econômico que reforçou a ideia do então presidente Calvin Coolidge de que o negócio dos americanos é o negócio. Aliás, Coolidge teve um papel importante nesses anos de expansão financeira. Suas políticas monetárias favoreceram o empreendedorismo com a redução de impostos e o enfraquecimento dos sindicatos, refletindo-se em uma abordagem laissez-fairiana do governo. O progresso industrial foi acelerado pelas inovações na linha de montagem e o surgimento de setores como a aviação e a eletrônica. A indústria automobilística, por exemplo, registrou um crescimento incrível, com a produção anual de veículos chegando a 4,8 milhões de unidades. E essa expansão econômica continuou com as corporações americanas marcando presença em mercados internacionais e o dólar ganhando destaque no comércio global. A produção diversificada das indústrias incluía eletrodomésticos inovadores que proporcionaram mais tempo de lazer, redefinindo o entretenimento e o consumo. Rádios, esportes e danças se tornaram essenciais na cultura de lazer, enquanto Hollywood emergia como o coração da indústria cinematográfica, beneficiando-se do clima californiano, ideal para filmagens em qualquer estação do ano. Já em 1925, Hollywood já havia se estabelecido como o epicentro mundial da produção cinematográfica, fenômeno que foi ampliado pelo acesso ao crédito,
que permitiram com que as famílias tivessem maiores gastos com o lazer, aumentando assim o público nos cinemas, apesar do crescente endividamento, né? Mas a verdade é que esse cenário de inovações, mais acesso aos produtos industriais, deram novos ares para o consumo em massa, ao mesmo tempo em que a massificação do cinema e das outras mídias de comunicação tornaram possível o surgimento de personalidades que eram aclamadas por grupos maiores e maiores de pessoas. Não por menos, os loucos anos 20 foram marcados pela emergência das celebridades. Nomes como Enrico Caruso, Charlie Chaplin, Rudolph Valentino e Baby Ruth alcançaram uma fama extraordinária para os padrões da época. Paralelamente a isso, o campo literário viu florescer a geração perdida de escritores americanos, com nomes como Ernest Hemingway, James Joyce, Ezra Pound e o F. Scott Fitzgerald, que escreveu um livro que exemplifica muito bem os anos 20. Estou falando do Grande Gatsby. Com todos esses ingredientes, não demorou para que Nova York despontasse como um centro cultural vibrante, rivalizando até mesmo com Paris. Curiosamente, o nosso Monteiro Lobato, em seu livro América, narrou dessa forma a sua admiração pela Big Apple. Abro aspas. A cidade estava inteirinha feita sob medida, dosadamente, calculadamente, maquiavelicamente armada como uma arapuca para americanizar quem a visitasse. Fecho aspas. Nem preciso dizer que Lobato voltou americanizado. Dizem que eu voltei americanizada. E essa sociedade vibrante como Nova York não se restringia apenas aos grandes centros da metrópole ou aos setores mais abastados. Os bairros da periferia também eram parte fundamental nesse processo de vitalidade cultural, representados pelo Harlem Renaissance, um movimento de celebração e reivindicação da cultura afro-americana. E as mulheres da época também contribuíram para os avanços daqueles anos de ouro. A 19ª emenda, que foi ratificada em 1920 e tornou o voto feminino legal, foi fundamental para o desenvolvimento de um sentimento de empoderamento, que resultou na elaboração de uma individualidade, representada não apenas na busca por novos postos de trabalho, mas também na moda. Conhecidas como flappers, elas quebraram barreiras sociais, tanto no comportamento quanto na maneira de se vestirem, embora ainda enfrentassem as limitações por conta das expectativas tradicionais e o famoso lugar da mulher. Porém, nem tudo era inovação e alegria. A prosperidade dos anos 20 foi marcada profundamente pela desigualdade. Enquanto os lucros das corporações disparavam, a desigualdade de renda crescia, evidenciada pela concentração de recursos nos bancos e a pobreza de quase metade da população americana. Em 1929, uma pequena fração dos bancos controlava a metade dos recursos financeiros do país, e uma parcela substancial da renda estava nas mãos dos mais ricos, deixando cerca de 40% da população na pobreza. Apesar do entusiasmo com o boom de Wall Street, onde 1,5 milhões de americanos investiam no mercado de ações, o crescimento dos grandes negócios muitas vezes significou o desaparecimento de pequenas empresas. Foi dessa forma que a manufatura viu uma queda de empregos pela primeira vez na história americana, aí na década de 1920, mesmo com as novas oportunidades que surgiam no varejo, nas finanças ou na educação. E olha só, outro ponto que marca os contrastes e os paradoxos dos anos 20 foi o fortalecimento da liberdade de expressão e a vitória de uma interpretação de que as opiniões deveriam ser todas negociadas livremente em um mercado de ideias. Porque, parafraseando Isaiah Berlin, a liberdade total dos lobos é a morte dos cordeiros. Não por menos, a década de 20 viu a reorganização de movimentos reacionários e o ressurgimento da Ku Klux Klan, ainda mais mobilizada e institucionalizada do que no século anterior. Da mesma forma, a repulsa aos imigrantes do leste europeu promoveu uma onda de xenofobia que foi consolidada pela implementação de políticas imigratórias restritivas. Essa acepção de liberdade vinha sendo construída ao longo das primeiras décadas e se refletiu também nas relações trabalhistas. Após alguns anos de avanços no campo sindical, na chamada Era Progressista, a Suprema Corte dos Estados Unidos barrou qualquer tentativa de regulamentação na carga horária de trabalho. Mas o que isso tem a ver com a liberdade? Pois bem,
quando uma lei do estado de Nova York tentou colocar limites na jornada dos padeiros, proibindo padarias de contratá-los por mais de 10 horas por dia ou 60 horas na semana, a Corte Superior decidiu que isso era inconstitucional porque representava um impedimento à liberdade individual, uma vez que os contratos de trabalho deveriam ser representação da livre vontade do trabalhador e do empregador. O curioso desse famoso caso, Lochner versus Nova York, é que a ação foi movida pelos padeiros e não pelas padarias, o que dá a dimensão de como essa noção de liberdade individualista estava disseminada na cultura americana daquela época. Mas você deve estar se perguntando: Sorrilha, o que isso tem a ver com o Oscar? Vamos lá, além dos anos 20 serem a época da concretização do cinema como lazer nacional e as inovações no campo dos eletrônicos terem beneficiado essa expansão, juntamente com as novas políticas de crédito típicas daquela década, é possível dizer que essas contradições daquele período também estão representadas pelo surgimento da Academia de Cinema e do próprio Oscar. Quer ver só? A indústria cinematográfica de Hollywood, com sua glamurosa fachada de estrelas e roteiros cativantes, oculta uma história complexa de lutas de poder, controle industrial e dinâmicas sociais. Central para a gente entender isso é justamente a fundação da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas e a criação do Oscar, evento que foi moldado por um desejo profundo dos estúdios de evitar a sindicalização dos trabalhadores do cinema. Nos loucos anos 20, a era de ouro de Hollywood, ficou definido que a produção cinematográfica se daria pelo sistema de estúdios, onde os atores, diretores, escritores e técnicos seriam contratados em termos rígidos que limitavam sua capacidade de negociar melhores condições de trabalho e remuneração. Entendia-se que uma força de trabalho sindicalizada poderia levar a greves, interrompendo a produção de filmes e, consequentemente, afetando a estabilidade econômica da indústria. Além disso, em um período em que o medo do comunismo e de ideologias políticas radicais ganhassem espaço nos debates públicos, a sindicalização também era vista como uma porta de entrada para influências políticas que poderiam desafiar o status quo conservador de Hollywood. Diante desses desafios, a fundação da academia e a criação do Oscar serviram a múltiplos propósitos. Por um lado, oferecia-se reconhecimento e prestígio dentro da indústria como forma de apaziguar os trabalhadores, distribuindo-lhes honrarias no lugar de direitos trabalhistas concretos. Por outro lado, ajudava a manter a imagem pública da indústria cinematográfica como uma comunidade unida pela arte, em vez de um setor marcado por disputas laborais, num momento em que a popularidade do cinema estava em alta. Percebam, portanto, que naquele momento em que a liberdade era uma ideia que reverberava em amplos setores da sociedade, os livres contratos e a equiparação dos funcionários a membros de uma mesma academia fez com que o Oscar se convertesse em uma espécie de instrumento de controle simbólico. O próprio Louis Bertmeyer, um dos proprietários da MGM e artífice do plano por trás do Oscar, como eu já comentei anteriormente, acreditava que premiar os trabalhadores do cinema com estatuetas e reconhecimento os incentivaria a produzir de acordo com os desejos dos estúdios, ao invés de perderem tempo pensando em fazer greves. Mas a ironia do destino é que a criação do Oscar aconteceu no limiar entre os prósperos loucos anos 20 e o início da Grande Depressão. Alguns meses depois da primeira noite de premiação, o mundo viraria de cabeça para baixo com a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Alguns anos depois, com a chegada de Franklin Delano Roosevelt ao poder e a implementação do New Deal, a indústria cinematográfica teve que ceder à formação de sindicatos e à luta por direitos trabalhistas. Sendo que o próprio Reagan, ele mesmo foi presidente do Sindicato dos Atores de Hollywood. Que? Ele era democrata nessa época? Tá explicado. Todo democrata é comunista, né? A gente já sabe disso. E a relação entre sindicatos e academia se tornaria parte incontornável da história do Oscar e da história
do cinema, como nós vimos acontecer recentemente na greve dos atores e roteiristas que aconteceu em 2023. Longe de silenciar as vozes dos trabalhadores, o Oscar e a Academia se tornaram plataformas onde questões sociais e políticas importantes são discutidas, refletindo as mudanças na sociedade e na própria indústria do entretenimento. Assim, a história da criação do Oscar é emblemática para a gente entender a década de 1920, do controle industrial e da liberdade criativa, do desejo de lucro e da busca por direitos trabalhistas, representando perfeitamente a sociedade americana daquela época, com luxo, celebridades, inovações técnicas e tecnológicas, mas muita contradição. E aí, me digam o que acharam da história do Oscar e dos loucos anos 20. Escrevam nos comentários quais são seus filmes preferidos e os momentos icônicos do Oscar. Tem um monte de gente aqui falando do tapa do Will Smith no Chris Rock. Vocês são mesmo sem criatividade. Não faz isso. Não faz. Tem outros mais emblemáticos. Tem outros mais emblemáticos. Marlon Brando, que não foi receber, mandou uma indígena no lugar dele. Enfim, escreva aí quais são os momentos mais emblemáticos que vocês acham. E pra você que chegou até aqui, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal caso não seja inscrito, caso não seja inscrita. Considere-se também tornar-se um membro apoiador do canal ou deixar então um mimo no botão de valeu aqui no YouTube. Aliás, um agradecimento especial aos membros do canal: a Cláudia Bovo, Rodrigo Pinheiro, o Eduardo Mício, o João Serra, o Luiz Rodrigues, o William Spengler, a Rita Aguilar e o Pedro Nunes. Nos vemos no próximo vídeo, um grande abraço, see ya!